Vamos lá. Outro princípio da hidrostática que tem uma relevância enorme, principalmente porque tem muita aplicação prática, principalmente em máquinas, é o princípio de Pascal. O que diz o princípio de Pascal em bom português? Ele diz o seguinte: um incremento de pressão comunicado a um ponto qualquer de um fluido incompressível em equilíbrio será transmitido integralmente a todos os demais pontos do fluido, bem como as paredes do recipiente. Isso aqui quer dizer o seguinte: se em algum ponto do fluido, por algum motivo, a pressão aumentar de um valor X, em todos os outros pontos do fluido e nas paredes do recipiente, a pressão vai aumentar do mesmo valor X. Ok? Mas que fique bem claro, isso só é válido se o fluido for incompressível. Já falei uma vez sobre o que é fluido incompressível, eu vou falar novamente. Um fluido é dito incompressível quando, mesmo submetido a altíssimas pressões, o seu volume não varia. É lógico que isso é uma suposição ideal. Todo fluido é um pouco compressível, certo? Mas em pressões relativamente baixas, a gente pode considerar a maioria dos fluidos com os quais a gente tem contato diariamente como sendo incompressíveis. Qual a importância prática disso? Olha que sacada legal. O que se transmite integralmente para todos os pontos do fluido é a pressão. Mas pressão é uma grandeza que depende de força e de área. Então a gente pode fazer uso deste princípio para multiplicar a força. Olha que interessante. Imagine que você tinha aqui um êmbolo, né? Um êmbolo móvel. Isso aqui pode subir, pode descer, você pode pressionar, ele desce, você pressiona do outro lado, ele sobe, né? Um tubo em U. Aqui dentro, um fluido incompressível. E suponha que esse sistema estava deixado lá a pressão atmosférica. Então, estava agindo aqui a pressão atmosférica, estava agindo aqui a pressão atmosférica, estava tudo tranquilo. Em determinado momento, você chega e faz uma força F1 nessa superfície A1. O que é que você fez? Se você fez uma força F1 numa superfície A1, você fez uma pressão P1. F1 sobre A1. Essa pressão não existia antes. Foi você que fez. Essa pressão vai ser transmitida a todos os pontos do fluido. Ok? Todos os pontos do fluido vão receber um incremento de pressão igual a esse que você fez aqui. Pois bem, em virtude desse incremento de pressão, vai aparecer aqui desse lado uma força F2. Certo? Vai aparecer uma força F2 atuando sobre uma área A2. Então, vamos dizer que essa força F2 atuando sobre essa área A2 corresponde a uma pressão P2. Mas recapitule. Essa força F2 atuando nessa área A2 só existe porque você produziu uma força F1 atuando sobre a área 1. Ou seja, essa pressão P2 só existe porque você gerou a pressão P1. E de acordo com o princípio de Pascal, esse incremento de pressão que você deu aqui é exatamente igual ao incremento de pressão que vai aparecer em qualquer ponto do fluido, inclusive aqui. Ou seja, a pressão, não a força, a pressão que você faz na área 1 é exatamente igual à pressão que vai ser transmitida à área 2. Como consequência disso, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Perceba, olhe com carinho para essa equação e perceba o poder que tem essa equação. Ela tem o poder de multiplicar força. Por quê? Porque aqui está dizendo que se eu faço uma força F1 sobre uma área A1 num sistema desse tipo, a força que vai aparecer do outro lado sobre uma área A2, a razão entre essas forças e áreas tem que ser iguais. Então, imagine que essa área mede 1 metro quadrado e que essa força vale 1 newton e que essa área mede 5 metros quadrados. Ora, essa força sobre essa área vai dar uma pressão de 1. A pressão tem que ser igual desse lado. Então, de quanto é a força que vai surgir aqui
para que a pressão seja exatamente igual? A força que tem que surgir aqui tem que ser de 5 newton. 5 newton sobre 5 metros quadrados vai dar 1 pascal. 1 newton sobre 1 metro quadrado, 1 pascal. Perceba o que eu falei no começo e o que diz o princípio de Pascal. Isso aqui não é porque Pascal quis que foi assim. Não é que ele quis que fosse assim. Não, é a natureza que se comporta assim. Não é a força que se transmite integralmente. É a pressão que se transmite integralmente. Então, o newton por metro quadrado daqui, o 1 newton por metro quadrado daqui, que foi feito de pressão desse lado, tem que ser transmitido para o outro lado. Mas para que essa pressão do outro lado seja igual a que foi feita aqui, a força que vai chegar aqui tem que ser 5 vezes maior. Então você fez uma força de 1 newton aqui no braço esquerdo do tubo, e a força que vai aparecer do outro lado do tubo é uma força de 5 newton, 5 vezes maior. Perceba que a força que surge aqui está na proporção da área que a gente tem aqui, né? Na mesma proporção das áreas, ok? O princípio de Pascal é muito utilizado em máquinas hidráulicas. O freio hidráulico de um carro, ele faz uso disso. Você imagine você ter que parar o pneu do carro com o seu pé. Você não teria força para fazer isso. Então tem que ter um sistema que multiplique a sua força para fazer isso. Macaco hidráulico. Você vai numa oficina para consertar seu carro, o cara aperta um botão, ou você vai num borracheiro, o cara fica ali no macaco com uma alavancazinha para cima e para baixo, para cima e para baixo, e levanta o seu carro, uma coisa que ele não conseguiria fazer com as próprias, sem nenhum equipamento, utilizando somente mãos e a força própria, né? Ele não conseguiria fazer isso. Então, é um princípio extremamente importante e de bastante uso prático, o princípio de Pascal. É importante a gente ter conhecimento sobre ele e de saber resolver problemas utilizando ele.